A sondagem da Arábia Saudita e o futuro de Franco Cristaldo no Grêmio. Amanhã, quinta-feira, dia decisivo para a definição da situação de Roger Guedes. Ele será contratado ou não? O que ouvi nos bastidores da direção do Grêmio sobre isso? E a preparação de Mano Menezes para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Com uma situação muito clara. Se o Grêmio perder, fim de linha. Se tiver um bom resultado, sequência de trabalho. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Primeiro, vou atualizar aqui a situação do Franco Cristaldo. Um meia, que foi uma das primeiras contratações da gestão Alberto Guerra, lá no final de 2022, para o início de 2023. Ele chegou a partir da temporada 2023 com um bom rendimento, teve momentos muito importantes com a camisa do Grêmio, mas nos últimos tempos, com atuações irregulares, perdeu espaço e em momentos importantes ele não deu uma boa resposta. Tanto é que no momento o Cristaldo é reserva do Grêmio e não tem uma perspectiva, neste momento, de recuperar a condição de titular. Então, nesta janela de transferências, ficou muito claro nos bastidores que o Grêmio está trabalhando com a possibilidade da saída do Franco Cristaldo e aguarda a confirmação de uma proposta. O que teve até agora? Teve sondagem de mais de um clube da Arábia Saudita interessado na contratação do Cristaldo. Então, o interesse de clubes da Arábia Saudita na contratação do Cristaldo é real. Isto aconteceu. Houve conversa de representantes com dirigentes do Grêmio, mas pelo menos até agora, não houve a confirmação de uma proposta oficial para o Cristaldo deixar o Grêmio. Pelo que eu busquei de informações, o Cristaldo até não gostaria muito de jogar na Arábia Saudita. O Grêmio gostaria de fazer a venda, Repito, o que eu recebi de informação. Houve consulta, houve conversa de representantes dos clubes da Arábia Saudita com os dirigentes do Grêmio e o Grêmio aguarda ainda a confirmação de uma proposta oficial, o que até agora, até esta quarta-feira, ainda não aconteceu. Olha, se vai ocorrer, não temos esta informação, não temos certeza. Se de fato vai chegar uma proposta, e aí tem que ver o valor da oferta que vai ser colocada na mesa dos dirigentes do Grêmio e o que o jogador, o Cristaldo, pensa a respeito deste assunto. Mas em um primeiro momento, não parece muito tentadora para o Cristaldo, para o staff dele, a possibilidade de jogar no futebol da Arábia Saudita. Ele pretende recuperar o espaço dele dentro do Grêmio, o que está um pouco complicado porque as atuações não têm sido boas. Tem janela aberta até o início de setembro, então ainda pode ter novidades sobre esta situação, dependendo, é claro, da confirmação ou não de uma proposta pelo Franco Cristaldo. Então, por enquanto, ele está à disposição do Mano Menezes, treinando nesta semana no CT do Grêmio e à disposição para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Aliás, que jogo o Grêmio tem pela frente, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, domingo à tarde em Belo Horizonte. A situação está muito clara. A terça-feira foi de reunião, de novo, da direção do Grêmio com o técnico Mano Menezes, presidente Alberto Guerra participou também. Mano Menezes está mantido no cargo, só que a situação está muito clara, tem limite a permanência dele ou não como técnico do Grêmio. Depende de um bom resultado contra o Atlético Mineiro. Se o Grêmio perder a partida em Belo Horizonte, acho que está muito claro, muito evidente que o Mano vai pedir para sair. Ele mesmo colocou isso na entrevista coletiva depois da derrota para o Sport Recife, de que se as coisas rapidamente não acontecerem, se os resultados não vierem, ele não quer atrapalhar e ele vai embora, ele vai sair. Então, um jogo decisivo para a definição desta questão. E com um bom resultado, aí ele vai ter sequência mais um tempo no trabalho como técnico do Grêmio, tentando recuperar algo que ele já conseguiu quando chegou no Grêmio. Quando o Mano chegou com esse grupo aí, o time estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E com bons resultados, ele conseguiu tirar o Grêmio da situação. Só que aí veio a parada da Copa do Mundo e o Grêmio voltou pior do que estava. E teve estas derrotas e volta a preocupação com o Z4 do campeonato. Vamos ver então, domingo, Grêmio e Atlético Mineiro, como as coisas vão acontecer. Antes disso, antes da partida, tem uma outra coisa importante para acontecer também, que é a definição da situação do Roger Guedes. O Grêmio está colocando, através do Marcelo Marques, das pessoas que trabalham com ele, um prazo até esta quinta-feira para definir a situação do Roger Guedes, porque está uma novela interminável. E isso está incomodando um pouco ali nos bastidores do Grêmio. O Grêmio quer uma definição.
do Al Rayyan sobre o que efetivamente vai acontecer. Se o Al Rayyan aceita ou não aceita a proposta que foi feita pelo Grêmio. Porque o que está acontecendo é que o Al Rayyan recebeu a proposta do Grêmio, pediu para esperar e aí está fazendo as suas movimentações em busca da contratação de um substituto para o Roger Guedes. Mas aí teve dificuldades para contratar, para tentativa de contratação do Brian Rodrigues, uruguaio do América do México, que o Al Rayyan quer levar, e aí vai estendendo o prazo para a definição da resposta para o Grêmio. Só que isso incomoda muito ali no ambiente do Grêmio, porque parece que, de fato, a situação não se resolve, não manda, e isso traz preocupação para o torcedor também. Então foi colocado o prazo de quinta-feira, amanhã, para definição do Al Rayyan. Aceita a proposta do Grêmio ou não aceita a proposta do Grêmio? 10 milhões de euros, que é uma proposta muito boa. Claro que pode depender do Al Rayyan conseguir até esta quinta-feira fechar a contratação do Brian Rodrigues, né? Se não fechar, aí é um problema. Claro que o clube do Catar pode pedir, bom, mas nos deem então mais 24, 48 horas para que a gente consiga resolver essa situação. Aí vamos ver qual será a postura do Grêmio. Mas, neste primeiro momento, o objetivo é terminar esta negociação na quinta-feira, né? De forma positiva ou de forma negativa. Se der de forma positiva, está aí a grande contratação da temporada e da história do Grêmio em termos de valores. Se a resposta for negativa, aí vai se buscar um outro atleta com um perfil, né, de um jogador que possa chegar aqui e ajudar muito o Grêmio a resolver os seus problemas. Aí vai se buscar o outro jogador chamado incontestável, que é esta ajuda que o Marcelo Marques quer dar para o Grêmio. Então, vamos acompanhar porque os próximos dias com a janela aberta prometem, especialmente em relação a Roger Guedes. O vídeo em nome de KTO e arroz prato fino. Valeu, pessoal. Uma boa quarta-feira a todos.